Revelado. O inusitado pacto do coronel que transformou a vida de suas 4 filhas em 1858. No coração de um pequeno povoado no interior do Brasil, ecoava um som distinto do coração de um pai aflito. O coronel Antônio, homem de voz firme e olhar autoritário, sentia o peso das expectativas da sociedade sobre seus ombros. A pressão para casar suas 4 filhas Amélia, Clara, Sofia e Helena, e garantir a continuidade do nome da família despontava como uma tempestade em seu íntimo. No entanto, por trás dessa imagem rígida havia um homem tocado pela lealdade ao amor paternal, especialmente quando se tratava do futuro de suas filhas. Ele sabia que os sonhos delas eram como sementes que precisavam de espaço para crescer. Uma noite opressiva, Antônio reuniu as filhas na sala, um ambiente que sempre foi palco de conversas impiedosas entre homens influentes. Mas naquele momento ele tinha algo diferente em mente. Com a voz trêmula mas decidida divulgou um pacto inusitado. Se cada uma delas conseguisse realizar um objetivo significativo em um ano, ele as apoiaria em suas escolhas. O ar ficou denso, como se a casa estivesse respirando em uníssono com as emoções fervilhantes. Elas se entreolharam entre esperança e receio antes de embarcarem em suas jornadas individuais. Amélia, a sonhadora, decidiu usar suas palavras afiadas como uma espada contra a opressão das mulheres. Por trás de cada página escrita, havia um desejo ardente de expor a verdade que muitos queriam calar. Mas não demorou para que a sociedade começasse a julgá-la, e os olhares pesados de reprovação a atingiam como facadas. Clara, a artista, enfrentou a dura realidade de um ateliê onde suas obras eram ignoradas, e em meio a tintas e pincéis, ela lutava para que o mundo visse as cores que seu coração queria colocar no papel. Sofia, a científica, descobriu um laboratório improvisado, um refúgio onde suas ideias poderiam ser livres, mas os olhares tortos de quem não acreditava em mulheres cientistas a pressionavam a desistir. Por fim, Helena, a rebelde, desejava viajar o mundo, mas a ideia de deixar as amarras do claustrofóbico tradicionalismo a deixava em conflito. Enquanto Antônio observava suas filhas em meio às suas duras batalhas, uma transformação começava a brotar nele. O temor das consequências das escolhas de suas filhas colidia com o amor arraigado que ele sentia. A pressão do mundo exterior se tornava uma constante sombra em suas mentes, desafiando os laços familiares. Em um instante, todos os valores que defendia se tornaram uma neblina difusa diante do amor incondicional por suas filhas. Um dia, enquanto se reuniam para compartilhar os progressos, um alvoroço irrompeu do lado de fora. Um grupo que defendia a manutenção das tradições e que não aceitaria mudanças por parte de mulheres se aproximava. Os corações dispararam, e a sala que antes era cheia de esperança agora se tornava um campo de batalha silenciosa. Diante do dilema de proteger suas filhas ou sucumbir ao medo que o acompanhava, Antônio sentiu a pressão de todo seu ser. O tempo parecia parar enquanto a pergunta se formava em sua mente: até onde ele iria para proteger o que realmente importava? O amor pela família e a lealdade a um conjunto de crenças que parecia desmoronar colidiram de forma avassaladora, deixando o futuro de todos à mercê do vento que soprava lá fora. O ar estava pesado, como se o próprio universo estivesse atento ao que aconteceria a seguir. Antônio respirou fundo, tentando reunir a coragem que lhe faltava. Ele olhou para as filhas, cada uma em seu canto, refletindo medos e esperanças. A imagem de suas expressões torturadas permaneceu estampada em sua memória, como se o destino delas estivesse preso em um fio tênue, prestes a se romper. Os gritos do grupo lá fora se tornaram um zumbido ensurdecedor. Eles clamavam por uma ordem antiga, por um mundo onde as mulheres não sonhavam alto, onde seus papéis eram definidos e imutáveis. Aquelas vozes eram como facas, cortando a delicada fita da liberdade que Antônio havia prometido a elas. E enquanto isso, o coronel se via dividido. O pavor de perder o controle sobre suas filhas colidia com a necessidade de deixá-las voar. Amélia, inflamada pela indignação, não conseguiu mais se conter. Seus olhos brilhavam com determinação. E antes que o pai pudesse dizer algo, ela se levantou. Nós somos mais do que os rótulos que tentam nos impor. Gritou com uma paixão que ecoava entre as paredes. Eu não vou me calar. Meu livro vai ser publicado, e eles terão que ouvir nossa voz. Clara, ainda perdida em seus traços e cores, olhou para a irmã. Apesar de insegura, o desejo de ser ouvida também a animou. Amélia, talvez, disse hesitante, talvez sejamos mais fortes juntas. O que estamos fazendo aqui é mais importante do que qualquer quadro que pintarei. Sofia, ao fundo, esboçou um leve sorriso. A chama de coragem acendia-se lentamente dentro dela. Podemos usar a ciência para mudar tudo isso. Para provar que somos capazes.
Ela também se levantou, sentindo que talvez o medo fosse apenas uma sombra, e não uma realidade. Helena, por sua vez, respirou fundo, a rebeldia florescendo cada vez mais. E se a gente sair daqui? Se apenas seguirmos nossos sonhos, sem olhar para trás? O mundo lá fora é vasto, e eu quero viver as minhas próprias aventuras. Antônio observava aquela cena, enquanto a força de suas filhas se tornava um farol de luz em meio à escuridão. Mas ainda havia o ruído lá fora, os militantes da tradição que se aproximavam. Eles não se deteriam, e Antônio sentia o peso das responsabilidades se acumulando em seus ombros. O que seria mais doloroso? Ver suas filhas lutarem com seus próprios sonhos ou impedir que elas se erguessem e se defendessem de verdade? Tomado por uma determinação renovada, ele se adiantou, ergueu a mão para silenciar aquele clamor crescente e com voz firme declarou: se a luta é por um futuro melhor, então eu lutarei ao lado de vocês. A sala congelou. Aquela frase interrompeu o caos que se aproximava, e a luz da esperança brilhava nos olhos das 4 irmãs. Mas quando tudo parecia se alinhar, um grito distante ecoou na noite: tirem-nas de lá. O pânico diminuiu o calor da sala, e o inevitável se aproximava. O coração de Antônio acelerou. Ele sabia que a escolha de se unir a elas poderia significar perder tudo: sua reputação, o respeito, a proteção que seus privilégios garantiam. Mas a coragem de suas filhas fez seu coração pulsar mais forte do que nunca. Com os gritos ganhando força, ele olhou para cada uma delas, sentindo que uma linha estava prestes a se cortar, e o que estava por vir poderia mudar tudo. Até onde eles realmente iriam para defender suas convicções e aqueles que amavam? A ferida entre a proteção e a liberdade estava prestes a ser exposta. A atmosfera estava carregada, uma tempestade prestes a eclodir. Com cada grito crescente do lado de fora, a nervosismo se infiltrava nas paredes da sala, como se aquelas vozes pudessem atravessá-las a qualquer momento. Antônio olhou em volta, a cena se desenhando em sua mente como um filme. As filhas que por tanto tempo ele tentou proteger, estavam agora dispostas a lutar, e ele, pelo que parecia, estava prestes a se afundar em um abismo pelo qual não havia mais retorno. Amélia, Clara, Sofia e Helena olhavam para ele com uma mistura de expectativa e ansiedade. Seus olhos brilhavam com a força da juventude, da determinação e da revolta. E era então que Antônio percebeu que não era apenas ele que lutaria. Eram suas filhas, cada uma com suas próprias batalhas, cada uma desejando forçar o mundo a ouvi-las. Mas a luta não seria fácil. Precisamos de um plano, exclama Amélia, quebrando o silêncio tenso. Do que precisamos fazer para que eles nos respeitem? Para que nossos sonhos não sejam sufocados? A resposta de Antônio não vinha facilmente. A mente dele estava em turbilhão, debatendo entre a sua velha vida de respeitabilidade e a nova possibilidade de um futuro que oferecia verdade e liberdade. Como ele poderia liderar suas filhas quando, muitas vezes, se sentia mais perdido que elas? Seja como for, precisamos agir rápido. Eles não vão parar até estarmos sob controle, disse Clara, seu tom carregado de urgência, um reflexo claro do medo que a consumia. Antônio avançou, forçando-se a transpor o receio que o paralisava. Eu tenho uma ideia, começou, mas será arriscado. Precisamos ir à praça principal. Se formarmos um movimento, se nos unirmos a outras mulheres e homens que acreditam no que nós acreditamos, a voz de vocês pode ecoar de verdade. As irmãs olharam para o pai, os olhares variando entre esperança e hesitação. Helena logo se adiantou, o brilho em seus olhos inconfundível. Mas e se formos atacadas? O que faremos se eles vierem atrás de nós? Então criaremos um escudo entre nós e eles, respondeu Antônio, o tom firme como aço. Mais que nunca estarei do lado de vocês. Caso eles tentem nos calar, nós nos levantaremos juntos. Ninguém pode ignorar um grupo unido. As palavras dele ressoaram como um hino em seu coração. Aquela visão de luta e união despertou um novo vigor nas filhas. A adrenalina começava a correr em suas veias, a preocupação sendo lentamente substituída pela determinação. Afinal, o que era a liberdade, se não um bem que deveria ser compartilhado? E se isso falhar? E se começou Sofia, ainda insegura? Não podemos nos deixar levar pelo medo. O que estamos enfrentando é algo maior do que nós mesmas, interrompeu Amélia. E se falharmos, então falharemos tentando. Mas se não tentarmos, perdemos na certa. Com cada palavra, o espírito dela se elevava. O ambiente estava carregado de uma eletricidade palpável, e Antônio sentiu que o tempo estava se esgotando. Os gritos do lado de fora se tornaram um rugido, e ele sabia que a ação não podia esperar mais. Vamos! Gritou, o coração disparado, mas a voz alta e clara. Juntas, nós seremos a tempestade que eles não esperam.
Assim que Antônio se virou para a porta, pronto para abrir caminho, uma das paredes estremeceu sob a pressão de batidas violentas. Os rostos de suas filhas se tornaram mais pálidos, mas seus olhos ainda brilhavam. E então, em meio à confusão, outro grito atravessou o ruído, um aviso que trouxe uma nova onda de tensão. Elas estão se unindo. Precisamos agir antes que seja tarde demais. O próximo passo estava mais próximo do que nunca, mas o que estava esperando do lado de fora poderia mudar tudo. Antônio fez uma rápida oração silenciosa, que seus instintos os levassem a um futuro melhor, mas a incerteza pesava. Havia muito em jogo. Eles estavam sobre o ponto de ignição. Vamos levar nossas vozes para a praça e mudar o mundo. Agora é a hora. Determinou Antônio, enquanto a porta se abria. Mas depois daquela declaração, uma sombra se ergueu entre eles, fazendo o coração dele vacilar. A sombra se distendeu, como se estivesse viva, e quando tomou forma, Antônio reconheceu quem era. Era o Coronel Ferreira, um homem que carregava um ar de superioridade, seus olhos penetrantes examinando-os com desdém. O ato de interromper aquele momento já carregado de tensão fez o coração de Antônio disparar, as palavras que tinha a dizer se dissolvendo em sua garganta. Pensam que podem se levantar contra a ordem? A voz do coronel era fria, como o vento que cortava a noite. Eu recomendo que não se deixem levar por ilusões de grandeza. Vocês não são nada sem a estrutura que lhes damos. Amélia segurou a mão da irmã mais nova. Toda a coragem que havia acumulado começou a se esvair com aquelas palavras. O coronel aproximou-se como uma tempestade que se avizinha, e fazia com que o ambiente pesado, que já estava saturado de ansiedade, se tornasse ainda mais opressivo. Antônio respirou fundo, sentindo a pressão crescente em seu peito. Estamos aqui para exigir nossos direitos. Nossas vozes não podem ser silenciadas. Ele respondeu, a convicção em sua voz contrastando com o medo que se apoderava da atmosfera. O coronel riu, um som vazio e cruel. Direitos? Vocês não passam de meras crianças tentando brincar de adultos. Onde estão os homens que deveriam protegê-las? A ironia na sua voz foi como um soco no estômago de Antônio. Precisamos acreditar no que estamos lutando. Essa é a nossa chance. Clara exclamou, seu olhar determinado se elevando diante da frieza do coronel. Chance? Acha que seus sonhos importam? Ele gesticulou desdenhosamente. A sociedade está confortável assim. O movimento de insurreição não é bem-vindo. Vocês precisam de uma lição. E eu sou a pessoa que pode ensiná-las. Seus dias de opressão estão contados. Helena soltou sem medo. As palavras dela foram como um sopro de ar fresco em meio à tempestade. Mas segui-las era uma tarefa monumental. Antônio notou a hesitação nas expressões de suas filhas. Como ele poderia protegê-las e, ao mesmo tempo, alimentá-las com a esperança de que a mudança era possível? Temos que lembrar que já não estamos sozinhos. Outras pessoas em nossa cidade estão despertando. Se unirmos a nossa voz, não serão apenas gritos vazios, disse ele, tentando restaurar a chama da coragem entre elas. Acreditar não é o suficiente. Resmungou o coronel, seus olhos se narrovem. Precisam de coragem real e estratégia. E nós iremos conseguir isso, gritou Amélia. Precisamos nos unir, não só como irmãs, mas como uma comunidade. Não será só nossa luta, mas a luta de todas as mulheres. O coronel ergueu uma sobrancelha, um sorriso malicioso pairando em seus lábios. Então que assim seja. Se a rebeldia for o seu desejo, preparem-se, pois o resultado poderá ser a destruição de tudo que amam. E eu estarei aqui para garantir que compreendam o que isso significa. Mas a determinação no coração de Antônio não podia ser abalada. Ele olhou para cada uma de suas filhas, percebendo que as sombras poderiam tentar se apoderar delas, mas a luz do que estavam construindo era mais forte. Não vamos deixar que essas palavras nos parem. Agora, mais do que nunca, é hora de agir. Ele agarrou a mão de Helena e conduziu suas filhas em direção à porta, cada batida de seu coração ecoando com esperança e um pingo de medo. O mundo lá fora estava pronto para eles, e não havia como voltar atrás. Enquanto atravessavam a entrada, uma nova onda de gritos se intensificou, e Antônio quase sentiu a terra tremer sob os pés. Mas os olhos das filhas estavam fixos na meta, a praça. A tempestade que esperavam lá fora não era um fardo, mas uma promessa de mudança. Mas quando cruzaram o limiar, uma nova surpresa os aguardava. Um grupo de homens e mulheres se organizando, e entre eles havia rostos conhecidos, alguns que Antônio nunca esperaria ver de pé naquela multidão. Agora que a semente da coragem estava plantada, o que um pacto inusitado poderia significar para eles? A praça estava pulsando com uma energia vibrante, e Antônio sentia o peso da história em cada passo que dava.
As vozes se entrelaçavam em um coro de determinação, embora ele não conseguisse deixar de lado a sombra do Coronel Ferreira pairando sobre eles. Todo aquele fervor poderia rapidamente se transformar em caos se não fosse bem direcionado. Ao olhar em volta, Antônio percebeu que muitas pessoas que antes se mantinham à margem da luta agora se encontravam presentes. Ele viu amigos de infância, velhos conhecidos e até mesmo vizinhos que nunca pensou que se juntariam a um movimento desse tipo. No entanto, entre sorrisos e abraços, havia um murmúrio contínuo de incertezas. Como vamos fazer isso? Sussurrou Clara, sua voz cheia de expectativa e medo ao mesmo tempo. O coronel tem o poder e a força, enquanto nós apenas sonhamos. Sonhos são o primeiro passo para a mudança, respondeu Helena, apertando a mão da irmã, repleta de firmeza. Se todos nós nos unirmos, podemos ser mais fortes do que ele imagina. Juntos, somos uma força imbatível. Amélia olhou para o céu, onde nuvens escuras ameaçavam, mas uma pequena brecha deixava escapar um raio de sol. Olhem! A luz está surgindo. Isso significa que a esperança ainda vive. A maneira como disse trouxe sorrisos ao grupo, uma pequena, mas poderosa injeção de ânimo. Antônio sentiu uma onda de gratidão ao ver a união. Ele também viu o pai de alguns amigos entre a multidão, um homem sempre tão reservado, agora com o olhar fixo no horizonte. Era um sinal de que a comunidade estava finalmente despertando para a opressão que a cercava. A tensão aumentava quando uma voz alta cortou o ar. Precisamos ouvir todos os que foram silenciados. Nossos direitos não podem ser apenas palavras em uma página. Era um velho militante, cuja presença trazia memória de batalhas passadas duras e dolorosas. Ele saía do anonimato, revelando-se como um farol para os desanimados. Mas temos que agir com sabedoria. Antônio tentou se fazer ouvir, balançando as mãos para trazer ordem. Precisamos de um plano, e não apenas coragem. O coronel não jogará sujo só uma vez. E naquele momento, algo inusitado aconteceu. Uma mulher, conhecida por sua habilidade em contar histórias e conectar as pessoas, começou a recitar um poema sobre resistência e união. Suas palavras vibravam entre os presentes, criando uma rede de emoções que era palpável. As pessoas começaram a se abraçar, a se fortalecer, e logo toda a praça estava ressoando com um eco de determinantes apostas. Antônio olhou para suas filhas e viu o fogo se acender em seus olhos novamente. Ele se lembrou de uma história que seu próprio pai lhe contará, sobre cidades que se levantaram contra tiranos. E ali, ele se deu conta de que não era apenas uma luta pela liberdade. Era sobre o futuro que suas filhas herdariam. Enquanto a poesia ecoava e as emoções fervilhavam, a realidade do que o coronel poderia fazer ainda pairava como uma nuvem ominosa. O que eles estavam construindo poderia ser destruído. Ou poderia ser a fundação de algo imenso. De repente, o som das vozes era interrompido por um estalo ensurdecedor que cortou o ar, como se viesse de uma explosão. As conversas se silenciaram, e um frio percorreu a coluna de Antônio. Ele virou a cabeça para ver de onde vinha o som, percebendo que a calma que havia construído poderia ter sido perdida em um único instante. O que foi isso? Murmurou Amélia, sua expressão de terror refletindo de todos ao redor. Antônio não tinha uma resposta, mas uma certeza lhe frota na mente. Aquela tempestade estava apenas começando. E quando ele olhou novamente para suas filhas, a pergunta ressoou em seu coração. Estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? Uma nuvem de inquietação tomou conta da praça. O som estrondoso ainda reverberava nas cabeças das pessoas, silenciando a esperança que começara a brotar nas almas. Antônio percebeu as reações dos presentes, uma mistura de medo e indignação. Ele precisava agir antes que o pânico se espalhasse. Fiquem calmos. Isso pode ter sido apenas um barulho de obras. Ele tentou transmitir segurança, mas a incerteza estava escrita nas faces de quem o rodeava. Havia um temor palpável no ar, como se todos estivessem aguardando o coronel Ferreira surgir a qualquer momento. Amélia segurou a mão do pai. Seu olhar misturava confusão com uma coragem infantil, enquanto Clara olhava ao redor, buscando sinais de algo que ainda não se manifestava. Helena observava a multidão, seus olhos se fixando em cada movimento, atenta a qualquer alteração no clima. Então, uma figura conhecida se destacou entre a multidão. Era seu amigo Paulo, mais agitado que o habitual, com a expressão cerrada e a respiração acelerada. Ele se aproximou, envolvendo Antônio em um abraço rápido. Precisamos ir. Algumas pessoas disseram que viram homens armados saindo da aldeia. O coronel não vai deixar barato, respirou Paulo, a voz trêmula. O coração de Antônio disparou. Não era mais sobre palavras ou poesia, o movimento agora tinha contornos de perigo real. O que parecia ser um simples ato de resistência se tornava um jogo de sobrevivência.
E se ele vier para cá? Questionou Clara, a voz quase um sussurro. Precisamos nos organizar, Antônio disse, a determinação começando a substituir o medo. Se o coronel vem com força, vamos precisar de um plano para defender o que conquistamos até agora. Ele inspirou profundamente, reunindo todos. Vamos nos dividir em grupos, verificar a segurança da praça. Precisamos de informações. Com estrondos de palmas e gritos de apoio, a praça começou a se transformar novamente. Antônio observou ao redor, notando a resolução nas expressões das pessoas. Elas se uniam não apenas como amigos, mas como uma verdadeira família dispostas a lutar por um futuro desconhecido, mas desejado. Enquanto se organizavam, ele viu Amélia juntar-se a um grupo de mulheres que começavam a discutir sobre como proteger as crianças. Aquela imagem fez seu coração se aquecer e se apertar. Ele sabia que as filhas eram o futuro, e estavam com ele naquela batalha. Helena, com um olhar de responsabilidade que não se via antes, começou a falar com um dos homens mais velhos, buscando conselhos de estratégias de luta que eles podiam usar. A tensão na praça parecia uma corda esticada, prestes a se romper. E no fundo, Antônio não podia deixar de pensar em como a vida deles mudaria se o coronel realmente decidisse agir. Então, como se ecoando seus pensamentos, outra explosão irrompeu, desta vez mais forte e próxima, fazendo com que o chão tremesse sob seus pés. As pessoas gritaram, e o pânico se instaurou rapidamente. Antônio segurou Clara e Amélia com firmeza, enquanto olhava em volta tentando entender o que estava acontecendo. Fiquem perto de mim, gritou, a voz firme, mas repleta de uma adrenalina que disparava por suas veias. Uma nova onda de gritos e correria invadiu a praça. Era um momento decisivo. O que poderia ser apenas o começo de uma luta agora se tornava um desafio de sobrevivência e união. Antônio sabia que o que estivesse por vir exigiria mais do que coragem, exigiria sacrifício e uma fé inabalável no futuro. Nós vamos nos unir. Ele berrava na expectativa de que suas palavras atingissem os corações desesperados ao seu redor. Mas enquanto lutava contra a tempestade que se aproximava, uma pergunta fervilhava em sua mente. O que aconteceria se aquela não fosse apenas a luta contra a opressão do coronel, mas o início de uma batalha ainda maior, uma luta por algo que eles nem sonhavam ser possível? E olhando para suas filhas, ele se perguntava, estariam todos prontos para cruzar essa linha, mesmo que o destino ao final fosse incerto? A praça estava em caos, uma panela de pressão prestes a explodir. Cada segundo parecia arrastado, mas os gritos e a correria ao redor aceleravam o pulsar do coração de Antônio. Ele sabia que não poderia deixar o medo dominar. Com a voz elevada chamou a atenção de todos. Escutem. Vamos formar um círculo. Precisamos pensar e agir rápido. As pessoas começaram a se agrupar, algumas ainda tremendo, outras já com expressões decididas. Ele viu Paulo se juntar a ele e junto começaram a traçar um plano. Paulo, você e eu vamos verificar as saídas da praça. Precisamos manter a rota de fuga segura caso a situação piore. Amélia, por sua vez, estava colada ao pai, seus olhos grandes e preocupados. Papai, e se ele vier? Eu estou com medo, disse a voz embargada. Antônio se agachou, colocando-se à altura da filha. Amélia, você é corajosa. Lembre-se, estamos juntos. A coragem não significa não ter medo, mas sim agir apesar dele. Nós vamos vencer isso, eu prometo. Enquanto se afastavam, Clara se juntou ao grupo de mulheres, tentando ajudar a acalmar as crianças inquietas. Era um cenário comovente, aquelas mães e filhas unidas, um símbolo de resistência silenciosa, ainda que mediado pelo pânico. Helena, por outro lado, seguiu os velhos e suas experiências. Conversas fervorosas sobre estratégias para se defender do coronel preenchiam o ar. Devemos usar as barricas como barricadas e as flores, simbolizando paz, para mostrar que não estamos recuando, disse um dos anciãos, enquanto outros concordavam com acenos de cabeça. A praça se tornava um microcosmo de determinação e união, mas as explosões ecoavam ainda mais, obrigando todos a se manterem alertas. Antônio sentia a adrenalina em seu corpo, cada passo calculado, e um pequeno brilho de esperança começou a renascer em seu peito. Talvez pudessem conseguir. No instante em que a multidão se aquietou, uma sombra se formou na entrada da praça. O coronel Ferreira havia aparecido, montado em um cavalo negro. Sua presença imponente retinha a atenção de todos. A raiva e a determinação começaram a borbulhar dentro de Antônio. Ele não poderia permitir que o medo dominasse. Com firmeza decidiu que era hora de se revelar. Você não pode nos amedrontar, coronel. Nós estamos aqui pela liberdade das nossas vidas e das vidas de nossas famílias. Ressoou sua voz, cheia de coragem.
A resposta do coronel foi um sorriso sarcástico, como se aquilo fosse um espetáculo. Lamento informar, Antônio, mas vocês terão que pagar um preço por essa rebeldia. O olhar do coronel era frio e calculista, como se examinasse cada coração que pulsava ali naquela praça. O temor transformou-se em um mar de incertezas. Antônio sentiu o peso daquelas palavras. O que significava aquilo? Qual seria o preço que teriam que pagar? E quando ele olhou para as filhas, entendendo que aquelas palavras podiam se transformar em um fardo enorme, um arrepio percorreu sua espinha. Enquanto o coronel começava a descer do cavalo, um murmúrio crescente encheu a praça. Era um momento em que a coragem e a esperança poderiam se enfrentar diante do medo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E a pergunta mais insuportável ecoava na mente de Antônio. Estariam prontos para a próxima batalha, mesmo se o preço fosse mais alto do que jamais imaginavam? Antônio sentiu o coração disparar ao ver o coronel descendo do cavalo. A aura de pressão e tensão estalava no ar. Ele tentava manter a compostura, mas o medo iminente oscilava entre os cidadãos da praça, como uma onda prestes a se desdobrar. Paguem o preço, ou o que vocês mais amam será arriscado, o coronel disse com um tom ameaçador, mas divertido, enquanto seus capangas se moviam em direção à multidão que se aglomerava. Os murmúrios foram substituídos por um silêncio inquietante. Ninguém se atrevia a replicar. Era uma trégua forçada entre a coragem de Antônio e o desespero absoluto que pairava no ar. Amélia, próxima de seu pai, segurou sua mão com força. Ele sentiu o toque dela, um lembrete de sua razão para lutar. A liberdade e a dignidade de nossas famílias não têm preço, coronel. Antônio gritou, tentando elevar a voz acima do pânico, apesar de cada parte de seu ser querer recuar. Mas a expressão de desdém do coronel permanecia intacta, como se atirasse palavras e gestos a um público desprotegido. Coragem, acredito que é isso que vocês mais precisam. E existem maneiras interessantes de prová-la, o coronel continuou, girando lentamente o olhar sobre a multidão. Um sorriso malicioso se formava em seus lábios. Talvez uma competição entre vocês. Aqueles que se mostrarem dignos não terão que pagar um preço. As palavras reverberaram na praça, trazendo de volta os murmúrios, agora de questionamento e confusão. Antônio estava em um impasse entre querer entender aquele novo desafio e a necessidade de proteger sua família. Para que tipo de competição ele se referia? Enquanto o coronel se dirigia aos homens e mulheres, Antônio não conseguia desviar o olhar dos rostos das mães e crianças ali. Ele viu um brilho de determinação nos olhos de Clara, que apesar do pânico não se afastava dos filhos que havia prometido proteger. De repente ela se virou e olhou para Antônio, talvez buscando a mesma força. Talvez devêssemos cooperar. O que ele está tentando fazer pode ser a única maneira de sairmos desta, sugeriu Clara, sua voz um misto de esperança e preocupação. Antônio queria acreditar que era uma solução, mas as dúvidas se acumulavam. Mas naquele momento as crianças ao redor deles, olhando com expectativa, tornaram aquela escolha ainda mais difícil. Se nós aceitarmos o desafio, o que será de nós se falharmos? Perguntou Paulo, que chegou mais perto, expresso em um misto de coragem e insegurança. E se o preço for muito alto? Devemos arriscar, mas com um plano. Antônio respondeu, agora com determinação renovada. Ele fixou o olhar no coronel, que observava cada movimento como um predador avaliando suas presas. A praça, antes um reflexo de medo, agora pulsava com a energia de uma nova possibilidade. Cada pessoa nos círculos de apoio estava começando a entender que este poderia ser um momento de unidade e força. Enquanto as tensões se acumulavam e o coronel esperava ansiosamente por uma resposta, o vento começou a soprar mais forte. Era um lembrete, talvez, de que a tempestade estava se aproximando. Qual seria o pacto que eles teriam que tomar? A ansiedade tomou conta de Antônio enquanto uma voz interior gritava que seria por aqueles que mais amava. O tempo estava se esgotando. Aceitar o desafio? Eles estavam prontos para correr o risco de pagar o preço pela liberdade. Assim, enquanto o coronel aguardava uma resposta, um novo murmúrio se espalhou pela praça. Seria o momento de preparar suas almas para a batalha ou se render à tirania? E a pergunta que ficou no ar era: até onde eles iriam para salvar o que amavam? O silêncio da praça parecia engolir cada palavra que se desenrolava entre o grupo e o coronel. Antônio sentia as batidas de seu coração ecoarem em seus ouvidos, e cada segundo parecia se esticar em uma eternidade. O coronel, vendo a hesitação, inclinou a cabeça levemente para o lado e sorriu. Era um sorriso que não chegava a tocar seus olhos, mas que anunciava diversão genuína. Vocês realmente pensam que eu seria tão cruel a ponto de propor um desafio sem música? Vamos manter isso interessante.
Nesse instante, um dos capangas do coronel tirou um pequeno tambor de algum lugar e começou a tocar uma batida crescente, que logo atraía a atenção dos presentes. O coronel, com a dança do tambor como pano de fundo, tinha deixado a tensão mais palpável, tornando tudo um jogo de sorte e promessa. Escolham um entre vocês para competir. Se vencer, vocês e suas famílias estarão livres de qualquer péssimo destino que eu tenha planejado. Mas se perderem, bom, não pensem nisso como um castigo. Pensem como uma oportunidade, uma prova de lealdade, disse o coronel, seu olhar desafiador fixo em Antônio. Amélia, vendo a expressão de incerteza do pai, puxou a mão dele. Papai, você tem que ir. Nós precisamos dessa chance. Antônio hesitou, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Uma simples escolha poderia selar o destino de sua família e dos outros. E se eu falhar? E se não só eu, mas todos nós pagarmos o preço? Questionou ele, a voz trêmula. Você tem coragem, eu vejo isso. Você tem que ir. Você é nosso líder, disse Clara, a determinação ardendo em seus olhos. As palavras delas acenderam uma chama dentro dele. Aquele era o momento de agir. Ele respirou fundo, olhando ao redor. Os rostos estavam agora tingidos de esperança, misturados com medo, mas havia uma centelha, um desejo ardente de luta. Eu aceito o desafio, gritou Antônio, a voz explodindo na praça como um trovão. A multidão soltou um grito silencioso, muriando em ansiedade e expectativa. O coronel levantou as sobrancelhas, surpreso, mas logo recuperou o sorriso feito de ironia. Perfeito! Então que comece o espetáculo! Anunciou ele, gesticulando dramaticamente. O tamboreço ressoou e os capangas movimentaram-se para formar uma arena improvisada no centro da praça, cercada por uma multidão cada vez mais animada. Mas me diga, Antônio, qual é o seu talento? O que você traria a esta batalha? Você é forte? Você é rápido? Ou talvez você tenha algo mais intrigante? O que seus amigos e familiares têm para oferecer, além de coragem? Os olhares se cruzavam na multidão, e as dúvidas começaram a dar lugar a uma espécie de esperança. Ao ouvir a pergunta, Antônio, todo o conhecimento se misturou em sua mente. Ele sabia que o coronel estava apenas esperando que eles fizessem o primeiro movimento, mas havia algo que poderia ser feito com estratégia, com um plano. Temos histórias. Sabemos trabalhar com as mãos, e não temos medo de lutar. Pegaremos a força de nossas tradições e do que aprendemos uns com os outros. Gritou ele, o entusiasmo crescendo. O coronel balançou a cabeça, satisfeito com a resposta. Muito bem. Então preparem-se porque esta não é uma competição comum. Isso fará com que o sangue ferve e os corações batam rápido. Enquanto Antônio pensava em como poderiam usar suas experiências e habilidades em um cenário de união, um eco triste surgiu na sua mente. Todos ali já tinham suas histórias de dor e sofrimento. Ele não poderia fazer isso apenas por ele. Precisava incluir todos, inspirar cada um a participar daquele momento. Com uma nova determinação, Antônio decidiu que esse desafio iria além de sua própria luta. Qualquer que fosse o jogo a ser jogado, ele não poderia se permitir falhar. Várias vidas agora dependiam dele. E enquanto o tambor batia mais forte, a verdadeira competição começou a se desdobrar. A pergunta pairava no ar. Qual seria o custo dessa ousadia? E se eles não estivessem prontos para as consequências do que estava por vir? Uma sombra de dúvida percorreu o coração de Antônio, mas a certeza de que lutaria por sua família e sua comunidade iluminava seu caminho. Os olhos da multidão estavam grudados nele, e o coronel aguardava ansiosamente o desdobramento dos eventos, como um gato prestes a capturar seu rato. A competição estava prestes a começar, mas, por trás da bravura, uma nova pergunta: até onde esses cidadãos comuns iriam para se libertar das correntes da opressão? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto a praça pulsava com a energia fervilhante dos cidadãos, prontos para enfrentar o desafio que se aproximava. O tambor batia em um ritmo crescente, ressoando no peito de Antônio como um chamado para a ação. Ele olhou para suas filhas, a determinação em seus olhos refletindo a coragem que estava prestes a se manifestar. Essa é nossa chance! Antônio gritou, sua voz ecoando na multidão. Vamos mostrar a esse coronel que somos mais do que apenas nomes em uma lista. Temos histórias, sonhos e corações que batem forte. Somos uma comunidade. Ouvindo o entoar firme de seu pai, as irmãs se entreolharam, a ansiedade mesclando-se à esperança. Amélia, o brilho da luta em seus olhos, ergueu a voz. Vamos nos unir, que nossas histórias sejam ouvidas. O que somos não poderá ser calado. Um murmúrio de concordância se espalhou entre a multidão, formando ondas de ânimo. Clara, com as mãos trêmulas, adicionou:
Se somos um só, nossa voz ecoará mais alto do que os gritos de opressão. Antônio sabia que cada um ali carregava uma bagagem diferente, mas agora, mais do que nunca, era a hora de transformar essa dor em força. Vamos decidir, juntos, qual será nosso talento nesta competição. Cada um tem algo a oferecer, uma história que vale a pena lutar. Vamos cravar essas histórias como cada batida do tambor. A multidão já não lembrava mais o medo. A audácia começava a tomar o lugar da incerteza. O coronel observava com um sorriso sarcástico, mas também um quê de respeito pela determinação que emanava daquelas pessoas simples. Ele não esperava tanta coragem, mas isso apenas acrescentava a diversão daquela disputa. Vamos ver se suas palavras têm peso. Ele gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Preparem-se. Com um gesto dramático, ele deu início à competição. Vocês terão que usar suas habilidades, artes, palavras, força ou qualquer outro talento que tenham. Cada ato será julgado, e os melhores terão suas famílias salvas. Os gritos se transformaram em risos nervosos, mas a chama da ousadia queimava forte. Amélia se apresentou primeiro, suas palavras fluindo como um rio, envolvendo a multidão com seu discurso apaixonado. Cada um de nós é um versículo de uma canção. Não somos meras notas de uma melodia que se apaga. A cada palavra as pessoas se uniam, os aplausos ecoavam, e Antônio se sentia orgulhoso de sua filha. Em seguida, foi a vez de Clara. Com o esboço em mãos, ela começou a pintar na praça. Suas cores vibrantes expressavam a união e a luta das mulheres, enquanto sua obra se desenhava com uma beleza impactante. Vejam, ela gritou, as cores da nossa luta. Elas não podem ser apagadas. Era uma explosão de emoção, e a paixão transbordava em cada traço. Sofia, em seu laboratório improvisado, trouxe experimentos que surpreendiam a todos. O brilho inabalável de seu olhar refletia a esperança e a vontade de mostrar que a ciência também era um caminho para a liberdade. Nossas mentes são armas poderosas. Vamos prová-las. E com isso ela era a personificação da luta pelo conhecimento e inovação. Por último, Helena se lançou em sua performance, dançando como se o mundo inteiro estivesse assistindo. Seus movimentos rompiam as correntes da opressão, e ela gritava em meio à dança, nada nos prenderá. Juízo e liberdade, vamos lutar por isso. A multidão aplaudia, cada batida do tambor ecoando dentro de seus corações. Antônio observava as filhas com orgulho e amor. Cada ato era uma prova. Estavam mostrando que juntos eram indomáveis. O coronel Ferreira, agora sem a mesma confiança, começou a perceber que a força que crescia ali era mais poderosa e genuína do que qualquer coisa que ele havia imaginado. Aquele desafio agora não era apenas uma competição, era um verdadeiro manifesto. Enquanto a multidão fervia de emoção, algo incrível aconteceu. Pessoas começaram a levantar cartazes com mensagens de apoio, e cada vez mais habitantes da cidade se juntavam à causa. A batalha pela liberdade estava se transformando em um movimento popular. Misturando-se entre a torcida, crianças seguravam a mão de suas mães, e velhos se erguiam dos banquinhos onde costumavam assistir passivamente, agora prontos para se juntar à luta. Vocês são mais do que merecem, o coronel resmungou, embora já sem a mesma firmeza de antes. Mas lembrem-se, os desafios não terminam aqui. Antônio, agora repleto de coragem e tenacidade, respondeu. Um desafio que enfrentaremos juntos será sempre uma vitória, coronel. Cada passo adiante é a nossa verdadeira vitória. Com isso a praça ecoou com uma verdadeira maré de vozes, um eco que se erguia contra a opressão. O vento soprava suavemente como se a própria natureza quisesse abraçar aquele momento decisivo. A luta estava longe de terminar, mas agora era uma luta que fazia sentido. A cada vitória naquele dia, com cada habilidade revelada, o sonho de liberdade se tornava mais palpável. Antônio sentia seu coração em paz, sabendo que suas filhas estavam unidas e que mesmo diante da adversidade, seria possível moldar um novo futuro. O que começou como um pacto inusitado impulsionou uma transformação inesperada. A verdadeira luta estava apenas começando, e eles estavam prontos para enfrentá-la, juntos. E conforme as estrelas começavam a brilhar no céu, um novo amanhecer se anunciava, incríveis mudanças se aproximam, e você não pode perder o que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora, pois seu apoio é imprescindível para alimentar o algoritmo e a nossa comunidade. E lembre-se de comentar suas reações e teorias sobre o que você achou desta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta emocionante vitória.